Então, aí, tá bom. Então, olha só, o que que acontece? Então, daqui por diante, nós precisamos aprender, agora que a gente já sabe, né, que a gente foi feito para ser sacerdote pelo batismo, ou seja, a gente morre com Cristo na missa, então a gente vai, nas nossas vidas, a gente vai morrer várias vezes, porque o nosso amor próprio é um negócio assim descomunal. Então, Jesus, ele vai a providência divina, que é a forma como ele governa o mundo, o universo e as nossas almas, ele vai começar a dispor uma série de situações para diminuir o nosso amor próprio. E ele vai nos ensinar pela cruz a fazer a vontade de Deus em nossas vidas, amando-o sobre todas as coisas. Porque é o seguinte, nós não amamos Deus sobre todas as coisas, porque se a gente amasse a Deus sobre todas as coisas, a gente já teria deixado 1 bilhão de coisas que nos atrapalham a viver só para Ele. E também nós não fazemos a vontade dele porque nós não amamos ele sobre todas as coisas. A gente ama algumas coisas, muitas coisas antes dele. Então, para que isso aconteça, ele vai nos dar várias cruzes diárias, que são aquelas contradições, aquelas pessoas, aquelas situações que a gente todo santo dia tem. Não precisa a gente receber a cruz do martírio para ser santo, né? Nosso martírio é diário, né? As mães têm sempre 1 milhão de problemas com filhos, escola e almoço, um monte de coisa. Mãe que trabalha é mais problemático ainda. O pai tem um monte de coisa. O pai e a mãe juntos têm outros milhões de coisas. Eu tenho uma vida recolhida também tenho. A Vanessa tem todos os seus problemas. Todos nós, né? Não é que a gente não tem problema, a gente tem contradição. O que é uma contradição? Porque a minha vontade é que o mundo gire em torno de mim. Assim, por favor, para tudo, gente. É o seguinte, eu gostaria que as coisas fossem assim. Mas não é e não vai ser nunca. A diferença da gente para quem está no mundo sem Jesus é que a cruz de quem está no mundo sem Jesus, ela também existe. Só que a pessoa arrasta. Não muda a questão da cruz, né? Mas o que acontece agora é que a gente não vai mais arrastar, a gente vai amar a nossa cruz e a gente vai entender que a gente vai acontecer uma coisa com a gente que é isso aqui, ó, que é muito bonitinho. Eu não sei dizer qual é o santo que fala isso, mas eu li em algum lugar. Eu acho que é São Maria Grignon de Montfort ou São Francisco de Sales, são dois santos assim que falam coisas muito parecidas. E ele fala isso, que nós somos pedras rudes, né? Pedras porque nós somos duros, nós somos de dura cerviz, dura mesmo, né? E rudes porque nós não somos polidas, né? Nós somos aquelas pedras cheias de pontas, né? E daí Jesus vai botar outras pedras tão rudes quanto nós, cheias de pontas também. Essas pontas vão nos incomodar bastante. Mas nós também vamos estar num riacho onde corre água. Então, olha só que bonitinho isso. Bom, a gente é assim e a gente tem que ficar assim, ó. A gente é assim e a gente tem que ficar assim. A gente não entra no céu se a gente não tiver puro coração e pobreza de espírito. O que é pobreza de espírito? Eu não tenho nada do que eu quero, só tenho o que Deus quer. O que é pureza de coração? É uma pureza imensa sem malícia. Essa é a chave para entrar no céu. Então, assim, nós somos todos maliciosos e nós todos não fazemos só a nossa vontade, a vontade de Deus. Então, a gente já não tem a pobreza de espírito, né? Engraçado que o mundo fala pobreza de espírito como se fosse uma coisa boa, uma coisa ruim, né? Não, mas no Evangelho é o contrário. E também a água, né? A água, a gente é isso aqui, ó. A gente está aqui, ó, cheio de pedregulho, passando, uma esbarrando na outra, sabe? Ah, aquela pessoa lá na hora da missa que me incomodou, aquela outra que não sei o quê. Aí a gente vai batendo tanto um no outro que a gente vai ficando assim, ó, bem polidinha.
Mas a água que passa por nós, que é justamente a providência divina, ela que vai nos conduzindo para bater uma na outra. É para ser assim mesmo. Só que aí a gente não vai conseguir passar por isso sem o sacramento, porque, de novo, a gente só faz as coisas com Deus. Então, a água aí, ela simboliza o sacramento, né? Até porque do lado de Jesus jorrou sangue e água. Então, aqui, essa imagem é justamente isso. Eu preciso do sacramento. Eu já fui batizada, ou seja, eu já morri, né? Agora eu vou ser polida. E aí vem o sangue, né? Que difícil, como é ruim. Como é ruim alguém me tratar mal, como é ruim o padre me dizer não, como é ruim alguém que eu queria que gostasse de mim não gosta de mim, como é ruim, um monte de coisa é ruim, né? Mas agora eu sei que Jesus está fazendo isso comigo para me libertar de mim mesmo, porque senão eu vou ser uma pessoa egoísta, o meu eu vai ser imenso. Aí, como é que Jesus fala? Olha que bonitinho que ele fala. Através de São Paulo. São Paulo é um grande mestre. Nossa, ele fala assim: Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e este é o vosso culto espiritual. Então, a gente já exerceu o sacerdócio comum na missa, né? Nos oferecemos ali para Jesus, mas ainda não doeu nada, né? Mas aí a gente volta para o mundo, aí começa a doer, né? A gente volta para nossa casa, né? Para o nosso trabalho, e aí começa, né? As coisas acontecerem, né? Para nós nos livrarmos de nós mesmos. E é sempre assim, ó. Quando acontece um problema com a outra pessoa, a gente quer que a outra pessoa se desculpe, que a outra pessoa se corrija, mas eu vou logo dizendo para vocês o seguinte: a pessoa não vai se corrigir. Quem tem que se corrigir somos nós, porque se aconteceu algum problema, eu tenho que cuidar da minha parte e não da parte do outro. Eu não vou entrar na alma da outra pessoa e mudar a outra pessoa. Eu vou rezar pela outra pessoa, primeiro porque eu preciso de rezar. As pessoas pensam assim que o intercessor é uma pessoa incrível, maravilhosa, que já é santa e ela só reza pelos outros. Não, eu rezo pelos outros porque eu preciso rezar. Eu preciso fazer essa caridade para com o meu irmão, porque eu sou uma porcaria, eu não tenho nada para oferecer para Jesus. Ao menos rezo por ele. Aí, aí você não gosta, não sei do que não sei quem fez. A gente não gosta de 1 milhão de coisas. Aí eu vou falar assim: caramba, a pessoa é super chata, mas da minha parte é o seguinte: eu também sou super chata, então eu vou cuidar da minha chatice. E como é que eu cuido da minha chatice? É botando a viola no saco, saindo do lado? Não, não, Jesus não saía do lado de ninguém, né? Ele ensina isso pra gente. As pessoas não deixavam ele em paz e, no entanto, ele estava ali, com a maior paciência do mundo. Então, como é que a gente sabe que a gente ainda não chegou lá? Porque a gente é impaciente. No dia que a gente tiver paciência, 24 horas de paciência ininterrupta, significa que a gente começou a ser alguma coisa que preste. O problema é que a gente não é. Então, eu vou explicar o que é a impaciência. A impaciência significa o in é um prefixo. Paciente é aquele que sofre. Então, impaciente é aquele que não quer sofrer. Ou seja, eu sou impaciente porque eu não quero sofrer aquilo que aquela pessoa do meu lado está me fazendo sofrer. E aí eu fico impaciente. E aí eu dou uma patada, uma resposta torta, porque eu não quero sofrer, eu quero que a pessoa faça o que eu estou falando para ela fazer, ou então que ela não me importune, que ela saia de perto de mim, que ela não fale desse jeito comigo, que ela fale bem comigo, porque afinal de contas eu mereço ser tratada bem. E eu não mereço nada, né? Quem merece é Jesus, porque eu nunca fiz nada que preste. Então, essa é a nossa oblação diária nas obrigações do nosso Estado. O que a obrigação do Estado? É a obrigação da mãe, do pai, do casal, da filha, de quem é religioso, enfim, cada um na sua, cada qual no seu quadrado.
Então, a nossa vida interior, ela vai se desenvolvendo assim, a cada dia o seu mal. A tradução é essa, né? Não é o seu problema, é o seu mal mesmo. Deus, ele dá o bem e o mal. Ele permite que eu seja, que eu sofra os males, para que eu seja uma pedra roliça e pare de ser tão rude, né? Pontuda. Eu também vou em cima das pessoas com as minhas pontas e incomodo os outros, né? E aí a gente vai viver aquilo que São João Batista nos ensinou. Ele fala: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Jesus só cresce dentro de nós, ou seja, o homem novo, ele só cresce na medida em que eu diminuo com o meu orgulho, vaidade, soberba de vida, enfim, que é do tamanho de um bonde. Aí São Paulo de novo fala: completa no meu corpo o que falta aos sofrimentos de Cristo. Faltou alguma coisa no sofrimento de Cristo? Não, mas faltou que eu seja polida, porque ele tomou os meus pecados, mas eu ainda não fiz nenhuma penitência pelo meu pecado. Então, que bom que eu vou poder sofrer com Cristo. E aí, Jesus vai me dar uma coisa chamada mortificação, que é isso. É muito bom aprender a ser mortificado. É morrer, mortificar é morrer um pouco, morrer a cada dia, né? A nossa natureza decaída, ela deixa tudo desregrado, né? Fora de ordem. E aí a gente de novo volta para aquela figura inicial. São as potências da alma que tem que dominar as paixões, ou seja, que tem que dominar os cinco sentidos, né? As concupiscências têm que estar, elas estão ali, mas elas estão calmas, elas estão tranquilas, está tudo harmonioso, regrado, em ordem. É assim que é um santo. Ele é todo harmonioso, regrado e em ordem, né? E nós não somos isso. Então a gente vai aprender a nos mortificar, porque a mortificação ela eleva a nossa alma e nós saímos da vida natural para a vida sobrenatural, ou seja, nós deixamos de ser animais racionais para sermos, porque nós somos animais racionais, né, segundo a ciência, mas aí a gente tem que deixar de ser bichinho, né? Quero comer, quero transar, quero fornicar, quero beber, não, calma, você é um ser inteligente, você controla as suas paixões, o seu querer, né? Quero bater naquela pessoa. Não, você não pode bater na pessoa. Então eu vou me mortificar, né? O meu amor desregrado, ele vai começar a ficar regrado. E aí São Paulo fala: suportai-vos uns aos outros. Isso é muito bom. Suportai-vos, perdoai-vos mutuamente, né? Assim como o Senhor vos perdoou. Isso é incrível, porque, na verdade, a gente tem que suportar o outro na medida em que ele nos incomoda por causa de nós, não é por causa dele, entende? Agora, quando a gente estiver nessas situações, a gente tem que mudar o nosso olhar, né? Não é por causa dele que eu estou incomodada, é por causa de mim mesma, que não suporto nada, sou né? Não aguento, ai, gente, por favor, né? Aí, claro que você tem que perdoar aquela pessoa, porque é você que é o problema, não é a pessoa. E aí a gente vai aprender isso aqui, daqui por diante, a gente vai aprender isso aqui, ó. O nosso eu, ele está aqui embaixo, né? Está misturado com as paixões, eu não sei ainda controlar ele, ele tem que subir. Quem fala isso é a Edith Stein, Santa Benedita da Cruz. Ela foi uma grande estudiosa, uma grande intelectual, morreu em Auschwitz. Ela é uma judia convertida e ela fala que o nosso amor próprio, o nosso eu, ele é móvel. Então, se o meu eu está lá embaixo, eu não consigo controlar nada, né? Aí eu não, assim, né, não tenho a graça, eu saí da graça e, enfim, eu tenho que aprender a elevar o meu eu, né, para Deus, né? Então, e o grande problema é levar e sustentar ele aqui no alto, né? Então, isso é o nosso trabalho até a nossa morte. Mas nesse começo, que vai levar mais ou menos muitos anos, a gente vai se esforçar e ter isso, a gente tem que estar ligado nisso, tá? Então, quando Jesus também fala vigiai e orai, é para a gente ficar ligado nisso. Eu tenho que ficar ligada em mim, não no outro.
eu não tenho acesso à alma do outro. O que eu estou vendo do outro pode ser que não seja exatamente o que eu estou vendo. Não me interessa o outro, eu tenho que ficar ligada em mim. Claro que isso é super difícil de fazer. Óbvio, Jesus nunca disse que as coisas seriam fáceis, mas é possível e vai demorar. E aí, por que vai demorar? Porque a gente é impaciente e aí Jesus vai ter que lapidar a nossa paciência. E quanto mais impaciente, mais tempo demora. E quanto mais eu quero logo, mais tempo vai demorar. E aí vamos, que vamos, né? Se o temperamento é colérico feito o meu, leva 20 anos. Se o temperamento do outro é um pouco melhor, mas tem que tomar cuidado com outras coisas. Cada temperamento tem um problema sempre grave para administrar, né? E depois a gente também vai estudar um pouquinho dos temperamentos, que ajuda bastante a entender contra o que a gente está lutando. Então, a gente tem que ficar ligado na gente, tá? Então, assim, existem muitas vitórias e muitas quedas, nem sempre em pecado mortal, mas é um tempo, assim, de muito esforço e muita luta, esse primeiro tempo, tá? Então, então daqui para frente a gente vai estudar esse caminho todo de como que é esse combate, o que é assim penitência, mortificação, jejum, que são armas que a gente vai usar contra a gente mesmo. A gente vai estudar os vícios e as virtudes, aí depois a gente passa pelo estudo do mundo e depois para o estudo do diabo, tá bom? Então, a aula de hoje é basicamente isso. É, é quando a gente começa agora a estudar, né, como que se dá esse combate, porque agora a gente já sabe como que é, né? Na verdade, agora a gente vai estudar as armas que a gente tem que ter e o que que é um vício, o que que é uma virtude e como que a gente lida com isso. É, é bom saber que os frutos do Espírito Santo, eles não acontecem agora, até porque se você não tem um fruto, você não tem nenhum, porque eles são todos unidos. Então, se você é impaciente, você não tem as outras coisas, é tudo ainda desordenado dentro da pessoa. Né? O principiante ele é muito desordenado e não pode esquecer que porque ele é desordenado e porque ele está começando, ele é extremamente soberbo. Em geral, não gosta de ouvir os conselhos e seguir os conselhos e muitas vezes cai e se estrepa por causa disso porque né, a igreja ensina um mapinha, né? Ó, tem que fazer exame de consciência, tem que fazer preparação próxima remota, tem que fazer ação de graças, vigia, cuidado, reza todo dia. Aí, não, não, lê tal livro, não, não, eu vou ler, eu vou ler Confissões de Santo Agostinho. Aí ferrou, porque a pessoa não está preparada ainda para aquilo, ela não, a alma dela não vai receber aquilo como tem que receber e ela vai experimentando a soberba, né? Então, e outra coisa que a gente vai saber, mas eu só vou dar um spoiler, assim, todos os nossos pecados, os 7 pecados capitais, nos principiantes, eles se transformam em espirituais, ou seja, eu tenho a gula espiritual, a luxúria espiritual, é uma coisa louca. E Jesus sabe de tudo isso, tá? Então, ele é o mais paciente de todos, né? Mesmo que a gente não tenha paciência nenhuma, ele tem toda a paciência do mundo, porque ele sabe que a gente vai passar por tudo. Então, gula espiritual. Quero ler 1 bilhão de livros, fazer 500 mil coisas na igreja. Não, loucura. Minha vida não tem tempo mais para nada, né? Assim, porque eu quero fazer né? Então, assim, tudo é elevado, né? Por quê? Porque a alma ainda não sabe harmonizar as coisas, né? E a soberba ainda está muito, ela vai começar a ser quebrada agora. E aí Jesus vai lascar a gente, né? Vai vir doença, vai vir fofoca, a seu nome vai rolar e vai ficar sujo por aí, vai vir problema de tudo que é jeito. Ou então ele ameniza com a alma, porque ele conhece cada alma. Tem almas que passam por situações mais brandas e tal, mas tem almas assim que ele senta. Não, não, minha filha, com você, você não é uma pedra, você é um pedregulho, vou te bombardear. E aí lá vem um monte de coisa. Então, todas essas coisas que começam a acontecer, a gente tem que
que saber que é ele que está dando, né? A partir de agora é ele que está dando mesmo, agora a gente já sabe, e ele vai querer que a gente corresponda, entendendo e carregando a cruz com, com amor, porque a cruz é ele mesmo, e não é bom pedir para a gente não receber aquela cruz, porque em geral vem uma mais forte, porque a gente não quis aquela, e ele vai começar a ensinar, tipo assim, eu vou te ensinar, mas é pela dor, né? Porque a gente não ama o tanto que a gente deveria amar. Se a gente amasse, né, a gente sofreria pelo amor, né? Os santos, eles sofriam assim, achando ótimo sofrer porque estavam junto com Jesus. A gente não acha ótimo sofrer, então a gente não é santo, aí ele vai ter que harmonizar a gente, ele vai ter que fazer com que a gente chegue nesse homem novo que é o filho dele, né? A quantidade que cada um que ele programou para cada um ser santo, tipo assim, eu quero que você seja santo canonizado. Então vamos lá. Eu quero que você seja uma santa assim, você vai passar despercebido no mundo, mas eu quero que você seja santa assim. E aí ele vai indo, entendeu? Aí a vida da gente verdadeiramente não é mais a vida da gente. Como que a gente sabe que a vida da gente não é mais a vida da gente? Porque você começa a programar um monte de coisa e começa a não dar certo. Eu vou fazer uma viagem nesse carnaval, não, não dá certo. Eu vou para Aparecida, não, você não vai para Aparecida. Não, eu vou participar do grupo, não sei o quê. Não, você não vai participar do grupo, não sei o quê. Dá maior confusão com você dentro do grupo, sabe? E a gente tem que começar a aprender a entender como é que Jesus, como é que ele faz, porque se você falar isso para tem pessoas que se escandalizam se você falar que Jesus faz isso. Assim. Não, Jesus me ama, ele é misericórdia, ele não vai fazer isso comigo. Então, isso é super perigoso. É super perigoso, porque o padrão do amor de Jesus é a cruz. Porque foste muito amado, fostes provado. Não é isso que Jó fala, né? Os salmos falam, né? Então, assim, se a coisa está muito mansa, assim, tem alguma coisa errada. Assim, você está fazendo alguma coisa muito grave, muito errada. Porque se você não está sofrendo, meu amigo, assim, você não está unido a Jesus. Tem que ter alguma coisa, né? É um termômetro, né? O quanto Jesus... E se você não está sofrendo, pode ser porque você não está entendendo, né? O que, que é a dor, né? Você não está querendo, você está correndo. A gente corre, né? Eu já fiz muito isso, correr da cruz, assim. Desligar o computador e ficar olhando para o nada, assim, tipo assim, eu não quero ver, não quero saber. Estou com pavor para o que vem por aí. Mas não tem jeito. Vem, entendeu? Que Jesus tem uma paciência incrível. Ele espera, né? Ele sabe que você está com medo. Porque a cruz, para a nossa geração, inclusive, é muito ruim. A gente não foi educado assim, né? Os nossos pais, eles já vêm de uma geração bem louca, né? Assim, depois dos anos 60 já é uma geração totalmente louca. Então, não se fala mais de sofrer, né? Sofrer é ruim, não é bom. A gente tem que ter uma vida confortável, a gente tem que ter coisas, a gente tem que comprar coisas, a gente tem que isso, a gente tem que aquilo, e ninguém fala da cruz. Mas é só a cruz que nos redime e que nos salva, e nós temos que fazer a nossa parte dessa crucifixão, porque se a gente não fizer penitência, todos vós perecereis. Jesus fala isso, né? Se não fizerdes penitência, todos vós perecereis. Sem mim nada podeis fazer. Se não fizerdes penitência, todos vós perecereis. Né? Tenho que ter na minha a carne aquilo que falta Jesus. Não é que falte, não falta nada. Jesus é Deus, ele foi martirizado com o pior de todos os martírios, mas eu tenho que fazer a minha parte da história, né? Eu não posso ficar linda e loura achando que não, imagina, Jesus já fez por mim. Isso é protestantismo, tá? E não esquecer assim da gente não ser nem protestante, que é uma heresia,
e nem pelagiano, que também é outra heresia, que é achar que a gente pode fazer as coisas da nossa cabeça, confiando na gente, confiando no meu, eu confio no meu taco. Isso não existe para um católico. O católico não confia em nada dele mesmo. Tem que sempre desconfiar da gente, sabe? Sempre. É, tipo assim, cara, eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de fazer isso. Eu já fiz coisas horrorosas e bárbaras. Eu sou capaz de cometer esse pecado, né? Assim, eu sou capaz de não gostar muito, de não gostar nada de uma pessoa, eu sou capaz de querer o mal para uma pessoa, eu sou capaz de desejar que a pessoa se ferre porque ela está me ferrando, eu sou capaz de tudo, eu sou capaz das piores coisas, e o demônio sabe disso, né? E aí ele vai nos tentar até a gente cair. Mas, às vezes, não precisa nem do demônio tentar, né? Tem um padre que fala assim que a gente tinha que ter mais medo de conviver 24 horas com a nossa natureza decaída do que com o demônio. Porque só a nossa natureza decaída é suficiente para a gente cair. Porque todo mundo bota a culpa no demônio e olha, isso também é uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado, né? Não, nossa, gente, o diabo assim em cima de mim é uma loucura. Não, é porque é mais fácil culpar, inclusive, o diabo. Eva fez, não, Adão não fez isso. Quando Jesus perguntou para ele, ele falou, a Eva falou, foi a serpente que me deu. Foi a mulher que me deu. Porque aquele diálogo ali representa toda a nossa vida. A gente está sempre, não, foi ela. Não, não fui eu, foi ele que começou. Não, não, não. A gente, quando confessa, a gente confessa explicando. Não, então o que aconteceu foi o seguinte: a fulana chegou, pronto. É sempre esse, cara, é incrível isso. Então, é assim, ó, sou eu que sou capaz de fazer, eu não presto, eu sou insuportável, eu sou vaidosa, e tem que aprender, se a gente não falar para o outro, a gente tem que começar a falar para a gente mesmo, assim, quando as coisas estão acontecendo, cara, eu sou capaz de fazer tudo isso, eu sou péssima, eu não presto. Não me elogia muito, não, porque eu começo a acreditar que isso é maravilhoso, que eu sou incrível, gente. Nossa, não faz isso comigo, não, porque senão eu vou cair, entendeu? Então é isso. Agora faltam 10 minutos, então vamos abrir para perguntas, porque por hoje é só. Acho que eu não estou esquecendo de falar nada. Bom, é isso. Aí eu falei um pouquinho de mortificação, mas depois a gente vai falar mais de todas essas coisinhas. Falem agora, por favor. Perguntem. Vocês falam que não tem pergunta, para mim é um Flávio, horror. Flávio. Oi? Ai, que bom que você está aí, Carlinhos. Bota bem perto essa boca do microfone. Sumiu. Flávio, Oi. Flávio. Fala. Alô, Flávio, Oi. Flávio. Ai, caramba, ele nunca. Ele não consegue falar. Gente, fora o Carlos, quem quer fazer pergunta? Eu gostaria que vocês fizessem pergunta, que a gente debater. Flávio. Oi. Então, eu estava lembrando aqui, eu acho que foi Santa Teresinha de Jesus, que tem uma morada lá, acho que é a segunda morada, ou a terceira, que ela fala da Santa Teresa importância do d'Ávila. que ela fala da importância do autoconhecimento. Você fala, nós temos que evitar isso de nós, isso e aquilo, mas eu acho que tem que haver, como Santa Teresa diz, um autoconhecimento. Aí, por oportuno, você estudou uma- sobre essa parte. Você teria essa busca de autoconhecimento? Porque a gente não quer se ver mal no filme, né? A gente sempre procura se ver bem. Mas, na verdade, como você mesmo tem abordado aí, a gente não é flor que se cheire. Mas até existe uma dificuldade de se conhecer, né? Não. Então, você não acha que nesse processo
é importante alguma coisa sobre como se conhecer, como se olhar e identificar. O que tu teria alguma coisa a falar sobre isso? Carlos, Ah, tu é você quando psiquiatra se olhar no também, né, espelho, colega? você tem que falar assim para você mesmo, eu sou uma porcaria. Esse é o autoconhecimento. Tá, ok. Olha Sou uma que difícil porcaria pra porque, gente. porque eu sou Porque a minha assim. natureza é decaída, porque eu não tenho Não, nada que preste, porque eu sou capaz de cometer os piores pecados do mundo. tá, Ué, mas eu só não cometo pela graça de Deus. tudo bem, mas olha só, o produto tá ali. Tem um rótulo lá bem grande, e é verdade. É uma porcaria. É verdadeiro isso aí. Mas é porcaria porque ali dentro. Porque cada um é uma porcaria diferente da outra. Um pouquinho, alguma diferença tem. Como que tu vai saber os Todos pontos nós em que somos. você mais é. Quais são suas tendências? Porque, por exemplo, existe uma tendência Ah, isso muito daí. comum para a maioria, né? Que é tentação à carne, não é? Parece que é o ponto mais fraco da maioria. Se você fizer exame de consciência todo dia, Hum. você vai começar a ver as suas porcarias. Se você começar a ler as coisas que é para ler, você vai ver as suas porcarias, porque o santo vai te explicar qual é a sua porcaria. Então, assim, todo o ensinamento da igreja é o que eu estou falando, desde o começo, ó. Presta atenção, você tem que fazer exame de consciência todo dia. Ah, então, mas eu não sei quanto porcaria eu sou. Bom, então você não está fazendo exame de consciência direito. Então, olha como é difícil para a gente saber. A gente é um monte de porcaria e Jesus ama essa porcaria. Ama e morreu na cruz por nós. Ama. Eu sou uma porcaria super amada por Deus. Isso não é, olha, as pessoas têm dificuldade para isso, as pessoas acham, elas falam até assim, ó, mas você está se subestimando. Não, gente, eu não estou me subestimando, Ou não. A então, gente é isso, a igreja ensina isso. Isso chama-se. A gente está estudando uma coisa chamada teologia ascética e mística. A gente não entrou na mística ainda. A gente tem que estudar primeiro a sese. A sese é todo o meu esforço para eu tirar essa porcaria. Então a gente está começando. Aí a gente olha e fala assim: cara, que difícil, cara. Na hora que o cara me xingar, eu vou falar o quê? Muito obrigada por me xingar. Você não consegue fazer isso? É porque a gente não é santo, porque os santos faziam. Ó, não tem no filme daquela santa brasileira, Irmã Dulce, o cara cospe na mão dela, na hora que ela pede uma esmola, ela fala assim: esse aqui é para mim, agora me dá a esmola para os meus pobres. Isso é ser santo. O santo, ele deixa tudo para Jesus. Aí você fala assim, pera lá, mas eu tenho família, eu tenho esposa. Não, mas Deus não vai pedir para você deixar o que ele mesmo te deu, ué. Não deu esposa? Não deu filho? Então você vai ter que ser santo com eles. mas tem uma linha que separa você, humildade, aceitar algo que vem contra você por parte de uma pessoa e você gostar e procurar isso. Aí já é masoquismo. Tipo assim, Não, se a... não, 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 pelo amor de Deus, não comece. Isso é valor do mundo que você está botando aí. A sua cabeça, o seu coração ainda não está funcionando. Quando você, ó, eu estou te ensinando uma coisa da igreja. Se eu te ensino uma coisa da igreja, então eu vou dar uma dica. Se a gente ensina uma coisa da igreja e a pessoa não percebeu, não é que a igreja está errada, é que a pessoa não está percebendo. Então, você tem que rezar. Quer ver? Ó, você vai ler o livro de Santa Teresa d'Ávila. É um livro que não é para ser lido no começo, porque a pessoa não vai entender nada. Simples. Você vai interpretar tudo errado. Você vai vir com conceitos todos errados, porque o primeiro livro para ser lido é Filoteia. Aí tá lá na listinha de livros. Depois, Carta aos Amigos da Cruz. Você está fazendo isso? Não. Entende como a gente é? Eu não tô, eu não tô te. Presta atenção. Eu não estou aqui te acusando de porcaria nenhuma. Estou tentando te Não, peraí. mostrar Então deixa eu te como a falar. gente é horrível. Deixa eu te falar. Já avancei muito em Filoteia. Fiz até um audiobook.
Você já leu todo, Filoteia? Deve ter lido 90%, e além de Então, meu ler, bem, não, ouvi, porque presta atenção. eu fiz um audiobook Então, e meu bem, presta atenção. estou fazendo também de outros. Mas olha, o que eu estou falando é sobre ser verdadeiro. Você chegar e, diante de uma humilhação, você oferecer a Jesus. Isso é uma Isso. coisa. A outra coisa é você, num processo autodestrutivo, procurar quem te agrida. É disso que eu estou falando. Mas o que que Tem que a ser igreja legítimo, tem que ser ensinou? verdadeiro. A Tem que ser igreja verdadeiro. Ai, vai ensinou ter um buraco ali, vou dar uma topada naquela pedra. Não é assim, não. Se eu por topar aquela pedra. Percebe? presta Desculpa lá, eu atenção. só estou dando Tá. minha compreensão, porque tem que ser verdadeiro, Mas presta né? atenção. Em algum momento a igreja ensinou isso? Eu falei isso aqui? A igreja está ensinando isso? Não, eu pedi a tua opinião até como profissional, que você teve uma formação nesse sentido. Eu falei, pô, é oportuno falar com a Flávia, porque a Flávia, ela tem uma formação. Então, A além minha da parte formação. espiritual, ela pode falar um pouco sobre essa interação Não, Gente. da alma e da psique. Porque não, existe, pelo menos eu percebo que pode acontecer um conflito assim, não é? Carlos. Não? Então, fala. A minha posição aqui é falar como catequista e falar o que a igreja fala. A minha outra formação psiquiátrica não entra aqui nunca. Eu não falo o que eu acho e o que eu penso. Eu falo para você assim, ó, a igreja ensina assim. Isso que você está questionando, você pode perguntar para um sacerdote, mas eu não vou falar sobre isso. Porque não é da minha Ok. alçada ficar esticando um assunto que não é mais catequese. Eu já vou começar a botar minha opinião. Então, qual é a garantia que eu te dou que você vai estar estudando as coisas da igreja? É justamente quando você pede para mim para eu dar a minha opinião e eu vou falar para você, eu não vou te dar minha opinião, porque a minha opinião não interessa. Fala, Carol. Você tem que sair por causa da sua filha. Vai lá. É,